Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agenda, e a gente já está no terceiro dia de palestras aqui do Inteligência Tática. Agora a gente vai falar de um assunto que tem repercutido cada vez mais no mundo corporativo, que é alta performance e diversidade. Como trazer diversidade para a prática no nosso dia a dia, na nossa empresa. E para isso a gente trouxe Valquíria Lima, que além de gerente de negócios na Vivo, também é líder do grupo de afinidade de raça e vai contar um pouquinho mais pra gente sobre como trazer essas práticas afirmativas para o nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, Valquíria, tudo muito bem? Obrigada, Nayara, pelo convite. Imagina. É uma oportunidade, né, falar de diversidade. É um tema que eu tenho acompanhado bastante. Não só por ser líder do grupo de afinidades, mas porque eu me interesso, né? Sim. A gente, quando é mãe e entendendo o país que a gente vive, diversidade é um tema que tem que estar na vivência dos nossos filhos, né? Com certeza. Eu sou líder de carreira de uma grande companhia, atuo na área comercial há 18 anos, já passei por outras grandes companhias também, mas nunca esse tema foi tão discutido, né? Como a gente tem observado. Me especializei em tecnologia, em telecom, enfim. E estudei muito para hoje me tornar uma gerente de negócio sênior, né? E eu acho que nesse percorrer, tudo que vinha de oportunidade, eu ia lá e agarrava, né? Então, eu tive muitas vivências. E essas vivências me fizeram entender que é necessário, sim, você ser especialista de alguns temas, muito importante. Sim. Mas que isso não me deixa confortável hoje, né? Hoje eu vejo todos os profissionais e aí com diversos backgrounds aí totalmente desconfortáveis e buscando entender o que vem, né, nesse futuro do trabalho, com esse momento de tecnologia sendo impulsionada por inteligência artificial, Big Data, né? A gente está vendo muita coisa acontecer e aí o que vai determinar enquanto organização e profissional para que a gente realmente consiga manter, né, para quem já tem aí os indicadores, né, super favoráveis de sucesso, manter esses indicadores, mas obviamente não fazendo as mesmas coisas, né, porque o que te trouxe até aqui, Nayara, não é o que vai te levar adiante, com certeza. Principalmente com tanta mudança agora, a transformação digital sendo tão forte hoje, né? Tão forte, tão forte. E todos os painéis que você vai de recursos humanos, falando de tecnologia, falando de inteligência artificial, de internet das coisas, por incrível que pareça, o centro são as pessoas. Sim. Mas é justamente o que te diferencia de um robô, porque um robô ele consegue fazer muita coisa para muita gente, mas ser humano ainda um robô não consegue, né? Nossa, você me fez lembrar uma frase agora incrível, né? Que eu amo a Marta Gabriel, né? E acompanho muito nas redes e leio alguns livros. E ela fala, né, que o que vai nos diferenciar dos robôs é não ser um robô. Sim. Né? É não ser um robô, ser um humano, né? Que a gente tem aqui algumas competências, se não temos, a gente tem que correr para desenvolver, que elas vão ser essenciais para nos manter aí empregados, né? Habilidades socioemocionais, né? Ela fala da questão de empatia, ela fala da questão de emoções, né? Que isso o robô até o momento ele não tem, né? Quem sabe no futuro em breve acredita-se que sim, né? A gente desenvolve algumas características que ele tem essa percepção. Mas como humano nunca, né? Eu acho que como humano somos únicos e entendendo de que forma nós e as nossas futuras gerações aí vão conseguir conviver melhor entre humanos e robôs, eu acho que é esse, né, o nosso papel. Sim, desenvolver mesmo essas soft skills, né, como a gente chama. Exatamente. Então, assim, o que nos diferenciava no passado como competência, como especialistas, hoje, de fato, os especialistas não estão conseguindo muito de trabalhar de forma colaborativa, que é o que está realmente transacionando esse mercado, né? As soft skills, elas são hoje, quando a gente começa a conversar com profissionais aí que estão buscando aqueles profissionais, né, únicos,
são aqueles que realmente têm um soft skills que consigam conviver e transpor, né? Habilidades socioemocionais, ela é muito urgente hoje. É tão urgente, Nayara, que eu vejo isso sendo aplicado nas escolas dos meus filhos, que são pequenos, né? Assim, eu tenho um filho de 5 anos que ele já desenvolve técnicas de lidar com as emoções. Bacana. Incrível, incrível. Sim. O meu de 11, a escola, ela coloca isso dentro já de um currículo, né? Legal. A gente vê em Harvard muitas aulas sobre felicidade, porque da forma que está chegando para a gente, com o volume que está chegando, a gente não acompanha a tecnologia. Não adianta falar que nós, seres humanos, estamos acompanhando a velocidade que a tecnologia se dá. Então, o fato hoje é você entender o que vai te deixar mais equilibrada, profissional e pessoalmente, para buscar competências técnicas e emocionais, né, hard, soft skills, para lidar com esse momento e te levar adiante. Né? E diversidade, a gente sabe que é um fator que tem impulsionado isso, né? Tem impulsionado organizações, tem ressignificado algumas coisas, tem trazido alguns propósitos, né? Que faz sentido hoje o profissional estar pensando no seu dia a dia. Né? Fala-se muito, Nayara, eu escuto muito, propósito organizacional juntamente com propósito pessoal. Ah, legal. Acho que é importante, né? Você se adequar à cultura que você está dentro de uma empresa, que tem os mesmos valores que você, para que você consiga se sentir bem dentro dela, né? À medida que você não se sente mais bem, você não tem aquele bem-estar dentro de uma organização, aquilo te incomoda. Sim. A sua performance com certeza cai. A sua performance com certeza. Então, porque a gente entende que algumas pesquisas têm falado aí que o ambiente de trabalho, a transformação cultural, tem sido sim um motivo de perda de talentos, né? E da mesma forma, o contrário disso, de atração de talentos, que é o mais importante. Então, quando você pensa como equipe, como um líder hoje, entender que pessoas são sim um ativo importante para os seus resultados e não meramente o fator de cobrança, né, de distanciamento, aquela questão de liderança humanizada hoje, ela faz com que a gente ressignifique o papel do líder na organização, né? Com certeza. Ele é um profissional que está ali para ajudar a atingir a estratégia mesmo, né? A meta estratégica da companhia, né? E trazendo também o responsável por tentar gerar a inovação dentro do time, né? Que é o que a gente está falando aqui, sobre a questão da performance, a questão de inovação, né? Exatamente. Então, assim, inovação é importante entender. A gente pode criar um produto, inovação, né? A gente pode desenvolver uma solução que também seja inovadora. Mas antes disso, quem cria tudo isso, soluções que gerem valor para alguém são pessoas, né? E aí a gente lida com um fator que eu acho que também vem antes, que é a criatividade. Porque hoje, pela quantidade de informações que nós recebemos, muitas ideias vêm. Com certeza. Né? Fato é que não basta só ter ideias. Se você não tem um time que consegue fazer com que essas ideias se transformem em inovação através de metodologias. Sim. Né? Inovação é um fator hoje que tem impulsionado a solução de problemas críticos. E aqui vale, Nayara, se você me permitir, comentar um caso que eu acho bacanésimo, que é do projeto Aristóteles da Google. Legal, pode falar. Vou te explicar de forma resumida, mas que você encontra na internet. Se você jogar lá projeto Aristóteles, você vai buscar ele de forma detalhada. E é um ótimo case, assim, para falar das questões. E ele também coloca como fator, Nayara, a diversidade como diferencial. Bacana. Mas, resumidamente, a Google ela fez uma pesquisa dentro da própria organização para entender o que levava a times terem alta performance e outros, que a palavra diz, não terem, né? Ela coloca como fracasso, mas assim, não terem a alta performance desejada. Certo. E aí ela colocou como fator principal, Nayara, o fator psicológico seguro. Legal. Um ambiente seguro para que esses
profissionais consigam atuar. E quem proporciona isso é o líder. Com certeza. Né? Quem traz essa segurança para a equipe, esse mindset de crescimento, de que é possível a gente trazer resultados com uma equipe diversa. E diversa por quê? Porque às vezes quando você é especialista, você acredita que você consiga trazer os resultados esperados. Sim. E hoje não mais. Porque se você não entra numa discussão, e numa discussão benéfica, com um objetivo em comum de equipe, né? Tirando o seu próprio ego como especialista, mas trazendo toda a sua vivência, todos os soft skills que você... Um ambiente mais colaborativo mesmo, Um ambiente mais colaborativo, Nayara, exatamente isso. Um ambiente colaborativo que traz a inovação, impulsiona a criatividade, né? E traz o tão almejado que são os resultados, né? Sim, com certeza. E aí, nesse projeto, eles colocam que é importante, o que promove um ambiente seguro? Promove o pertencimento, a sensação de pertencimento. Então, você se sente pertencida naquela organização, você se sente segura para colocar suas ideias. Isso promove empatia. Com certeza. Né? Isso, o clima organizacional também, ele é mais benéfico, com certeza, né? Melhora bastante. E dentro desse clima, você consegue se posicionar trazendo o seu melhor, né? Você consegue ser realmente o que você é na sua melhor versão, né? Que é o que todo mundo quer hoje. Assim, tem muita gente que não aguenta mais viver não sendo o que poderia entregar. Né? Não colocar suas ideias para serem discutidas e encontrar uma melhor solução. Sim. Né? E eu acredito que talvez, quando a gente trata de diversidade na prática, essa questão do diálogo, do pertencimento, ela acaba sendo muito crucial, né? Para que haja de fato uma inclusão. A gente já falou lá atrás do líder humanizado, né? É chegar próximo do seu funcionário e perguntar, ou então observar, ou ouvir, né, que são capacidades hoje importantíssimas. Você entender o que está acontecendo e de que forma você consegue melhorar esse ambiente para a entrega dos resultados. Né? E aí, os profissionais nesse projeto, ele falava assim, eles estavam acostumados a trabalhar de forma isolada. Entendi. E aí houve um incentivo para trabalhar de forma coletiva. Bacana. Uma coisa que eu acho que é intencional, são as regras de convivência. Porque você começa a aprender a lidar com o outro, nas suas diferenças. Principalmente num time diverso, isso acaba sendo muito necessário, né? Muito necessário. Trabalhar de forma coletiva, ela é muito... Então, colocar essas regras do saber ouvir e observar, ela faz com que você crie uma empatia com a história do outro. Sim. Né? E aí você consegue trabalhar de forma genuína a diversidade. Bacana. E esse mindset aberto de receber, de repente, não nesse projeto foi discutido, mas eu acho que a diversidade traz, é pensar de que forma que o seu time ele é composto. Certo. É uma boa reflexão, né? É importante. E se ele é composto, de repente, com o mesmo estereótipo, vamos trazer um outro modelo para agregar valor ao nosso time? Trazer novas ideias? Colocar um novo posicionamento? Legal. Né? Porque pessoas iguais, elas provavelmente vão ter posicionamentos muito parecidos, talvez um background muito parecido, e isso não gera uma inovação ali, né? E aí vale um ponto comentar aqui que não está errado você, de repente, estar contratando iguais, porque isso é o que a gente faz, né? A gente contrata os iguais em cima dos mesmos estereótipos, e aí a gente tem trabalhado muito uma questão de viés inconsciente, que nada mais é que aquilo que a gente já construiu a vida inteira entendendo que aquele modelo é o modelo que vai trazer os resultados, porque a gente não experimentou o outro. Claro. A gente não se fez permitir entender outras histórias, trazer o novo para a discussão, para a pauta, né, da discussão. A gente não colocou ele na mesa para expor as ideias dele. Verdade. Então, o viés inconsciente, quando você tem... e todos temos, está tudo bem. Você, Nayara, tem alguns viés inconscientes. Com certeza. Eu, Valquíria, tenho, com certeza, alguns viés inconscientes. E pelo que eu tenho trabalhado em diversidade, essa é uma primeira dica que vale como iniciativa. Tem muitos profissionais, principalmente de neurociência,
levando esse tema para discussão dentro das organizações. Que bacana. Então ele leva o viés inconsciente dentro de uma perspectiva de neurociência, que é neurológico mesmo, a questão, e de como a gente tem essa consciência para a mudança. Legal. Né? Esse primeiro passo para a mudança. Porque quando a gente se vê não contratando, ou só contratando pessoas iguais, não contratando diversidade, não é culpa nenhuma. De repente é um modelo mental que você tem que só precisa ser ressignificado. Certo. Bacana. Tá? Aí existe um outro ponto que eu gostaria de colocar, que os líderes que a gente estava convivendo tempos atrás e que nos ensinaram tanto, hoje também a gente precisa ressignificar algumas coisas. Certo. Né? Principalmente o mindset. Okay. Né? Um mindset de crescimento. Também tem um livro importantíssimo que eu li recentemente, que é chamado Mindset, que eles nos desafiam assim, a viver novas experiências, certo. A estar aberto para outras, ter uma escutativa. Né? E quando a gente fala de diversidade, a gente não pode considerar só a questão do físico, Nayara. A gente tem que considerar as experiências, né? A questão de pensamento, as vivências, a questão do físico se engloba também, porque a gente tem a questão de gênero, a gente tem a questão de étnicas, a gente tem LGBTQI, a gente tem questão de PCD. Sim, né? Gerações também. Sim, gerações, exatamente. Gerações, assim, é fundamental também para esse momento. Sim, com né? certeza. Saber entender que também a gente precisa das pessoas, né, que agora tem muitos programas de mais 50 Sim. dentro das organizações, para trazer essas pessoas para dentro das organizações, claro. porque elas têm o seu valor e claro. esses valores são importantes para trazer um resultado. Sim, bacana. Né? O que também traz uma diversidade, que eu acho que é um ponto importante, é que o comportamento de cliente, ele passa de um momento para cá a entender que, assim, se ele não se identifica com a marca, se ele não se vê na marca, Verdade. se ele não se vê representado, os resultados eles também são impactados com isso. Com certeza. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Do consumidor, ele está procurando marcas que tenham os seus valores, que realmente seja algo compatível ali com aquilo que o consumidor acredita, né? Que seja uma marca que trabalhe a questão da sustentabilidade. Sim. Né? Que é um pilar importante para as organizações hoje. E uma responsabilidade social. Com certeza. A questão da diversidade também como pilar estratégico e social também, tá? Porque quando você está falando de diversidade, você também está falando de grupos minorizados. Sim. E quando impulsiona essa questão de futuro do trabalho, isso vai impactar principalmente esse grupo. Sim. Né? Então, ressignificar o teu papel como líder hoje para dentro da organização, se posicionar, falar quais são os seus inegociáveis, gerar um equilíbrio de bem-estar profissional e pessoal, trazer isso para si não é culpa nenhuma, né? Não é culpa nenhuma, porque nesse momento, se a gente não parar para entender o que é melhor para o nosso desenvolvimento profissional, pouco provável que a gente vai conseguir fazer as mesmas entregas. Certo. Verdade. Né? E esse equilíbrio ele é necessário, impulsionado pela transformação de tecnologia que existe, pelo número de informações que a gente recebe diariamente. Com certeza. Não tem como você não ter um equilíbrio, e aí eu vejo muitas coisas acontecendo de pessoas que acham que estão na mesma velocidade da tecnologia e acabam adoecendo, né, Sim, Nayara? acontece. E são pessoas importantes para a organização. Né? Verdade. Não conseguem controlar isso. Mas a diversidade também te faz ter uma sensibilidade para outras causas, de repente te reconecta a um propósito. Sim, bem bacana. Né? Porque você entender outras vivências te faz enxergar coisas boas, né? Com certeza. É isso, Nayara. Legal, bacana. Então, vamos começar com as perguntas? Vamos. Aí eu vou associar as perguntas a alguns indicadores que eu acho que são importantes para a pesquisa. Pode ser? Claro. Que eu acho que complementa as perguntas que devem ser perguntas aí voltadas para a diversidade. Sim, a gente está bem focado em diversidade. O pessoal está bem focado, claro, em alta performance, né? Qual líder não quer uma equipe que performe bem, que performe de maneira aí satisfatória?
Então vamos lá, o que exatamente significa dizer que existe diversidade em um time ou empresa? Porque vejo muitas empresas que afirmam ter times diversos, mas quando a gente para observar, a gente vê um número bem reduzido aí de pessoas que fogem dos estereótipos daquele de sempre, quando a gente pensa num time comercial, aqueles estereótipos do time de venda, você olha, você não está vendo diversidade ali. Então o que significa na prática um time ser diverso? Na perspectiva de diversidade populacional, ter a representatividade dentro da organização, do seu país. Mas diversidade não é só isso. Diversidade, a gente sabe que, como a gente já havia citado anteriormente, é a questão de pensamento, comportamento, né? Enfim. E aí, a gente, quando trabalha a diversidade, não tem como, né? Você perceber durante uma reunião se os diálogos são os mesmos, a gente não tem a inovação sendo discutida, não tem soluções sendo discutidas, vivências. Se a gente também não enxerga como uma pessoa que representa bastante a questão de diversidade, tem falado a Luana Genot, ela sempre fala do teste do pescoço, né? Para quando a gente olha para a questão da diversidade no físico, Nayara, a gente fica mais triste. Sim. Nas organizações. É olhar realmente para o lado e ver quem está ali. Porque a gente faz o teste do pescoço e às vezes eu me vejo só em alguns ambientes. E aí quando a gente se vê só em alguns ambientes, a gente não tem perspectiva de crescimento naquela organização. Estou trazendo isso para uma experiência particular, mas é isso que a gente tem observado quando a gente vai buscar trabalhar atração, desenvolvimento e retenção dentro das organizações que eu tenho feito. Certo. Né? Não sou eu quem faço, mas eu apoio as áreas aliadas, que são as áreas que impulsionam a vinda desses profissionais, esses talentos para as organizações. O não se ver, hoje, eu não posso dizer que seja um problema. É óbvio que é um problema, mas eu acho que entender com essa pergunta se já existe uma ação para essa organização. Legal. Na intenção de mudança. Isso, para mim, é um fator que é primordial. Se essa organização hoje já percebeu, né, através de pesquisas internas, que ela não é uma organização diversa enquanto população, e ela entende também que a diversidade é um fator do negócio estratégico para resultados. Sim. Como ela pode fazer para impulsionar esse tipo de crescimento, de mudança de indicador? Né? A gente sabe que empresas diversas, elas têm o seu valor percebido pelo mercado. Sim. Eu tenho observado, Nayara, de empresas que têm capital aberto. Sim. E alguns depoimentos de CEOs têm falado que depois que eles começaram a trabalhar com esse tema, as suas ações passaram a ter um valor mais significativo e se diferenciarem na bolsa. Então vai realmente além do social, né? Toda a questão da diversidade. Existe um estudo, pesquisa, eu anotei aqui porque para não errar, porque é importantíssimo, Nayara. Pesquisa a gente tem que estar. Exatamente, mas assim, é pesquisa da multinacional de recursos humanos Randstad. Ela diz que 91% dos brasileiros acreditam ser importante o tema de diversidade nas organizações. É bastante gente, bacana. Acreditam ser importante. E aí existe um passo de acreditar ser importante e como acelerar isso. E como trabalhar essa questão dentro das organizações. Certo. E a gente está aqui para apoiar, né? Sim. Por isso que a gente está aqui hoje. Né? Trazer esse diálogo de o que a gente tem visto de melhores práticas para a questão de diversidade que impulsione resultados, que é o nosso objetivo aqui. Claro, bacana. Você acha possível trazer diversidade de fato para uma equipe comercial quando a empresa, a cultura da empresa como um todo ainda não está direcionada para esse caminho? E nesse caso, que dicas você teria para a empresa no macro começar a ter esse foco? São as duas perguntas. Legal, tá bom. Mundialmente, todas as empresas assim, eu tenho percebido um interesse em trabalhar com esse tema. Legal. Até pelo número de resultados que têm sido apresentados através de pesquisas com instituições
que representam realmente o que vem a diversidade com relação a resultados. No Brasil, eu não posso dizer que a gente está no modelo que eu gostaria ainda com relação à implementação de iniciativas. Certo. Mas isso é uma coisa muito interessante. Todas estão fazendo e interessadas em buscar o conhecimento do que a diversidade tem trazido, nem que seja para ela, para outra. É uma fase de aprendizado. É uma fase de aprendizado. Está todo mundo aprendendo, está numa fase realmente de aprendizado. Então eu tenho percebido que nos painéis que eu tenho ido, eu tenho visto muitas empresas de diversos setores, ouvindo o que está acontecendo, trocando bench, buscando as melhores práticas, do que dá certo ou o que não dá certo para ela, porque isso depende também da questão da cultura. Com certeza. Né? E aí, assim, começar essa iniciativa de ouvir e trazer o diálogo para dentro de casa, ele é essencial. Com certeza. Porque você começa a criar um ambiente de desconforto para o tema, que daqui a pouco vira hábito. Entendi. Né? Obviamente que à primeira vista pode soar estranho para algumas pessoas. Nayara, trabalhar todas as temáticas, assim, todos os recortes de diversidade vai gerar um desconforto. Não tem como. Esse desconforto é necessário para você quando trabalha diversidade e inclusão, principalmente. Porque inclusão é diferente de diversidade. Sim. Diversidade é você ter, né, pessoas diversas e considerando população, o percentual dentro da sua organização. Mas inclusão é você dar oportunidades para essas pessoas se desenvolverem dentro das organizações. E também vai muito aquela questão do pertencimento que você falou antes, né? A pessoa não pode simplesmente estar lá, ela tem que se sentir parte do todo, né? Na sua grande maioria, eu acho que o que se perde muito hoje em não ter a inclusão de fato é a questão de talentos. Sim. Que significa muito hoje para uma organização. Com certeza. Né? Então, eu percebo que, assim, começar com um diálogo, começar criando programas voltados a esse tema, que é um que eu participo, por exemplo. Legal. E não adianta ter só pessoas da base, você tem que construir com lideranças, alta liderança envolvida, engajada. A temática tem que sair do board da companhia, tem que ter, no caso, alta liderança responsável. Se dentro da sua organização já existe um programa de diversidade, se aproxime para entender o que está acontecendo. Legal. E se ela é só um programa de diversidade como um todo, que engloba todos os grupos em um único recorte, também ótimo. Vamos entender o que cada grupo desses dentro do seu macro está buscando dentro da sua organização. Porque se eles estão ali, é porque eles querem discutir alguns temas. Se é um tema de pertencimento, se é um tema de desenvolvimento de carreira, Legal. Que é muito importante hoje, porque quem não se vê dentro da organização e com um plano de carreira para médio e longo prazo, a retenção cai bastante. A retenção cai bastante. A retenção cai bastante. Então, dar possibilidades e ter áreas não basta sozinho, né? Sozinho, às vezes, um líder consegue, de repente, contratar um ou dois, mas quando você trabalha para impulsionar, você tem que ter áreas aliadas que sejam responsáveis por contratação, que sejam responsáveis pelo tema de sustentabilidade, porque isso vai para fora, é a marca, né? O valor da marca, como a gente já tinha falado anteriormente. Verdade. Né? Num próximo passo de empresas que já estão trabalhando com a diversidade, elas estão assumindo compromissos. Sim. Em cima desses compromissos, elas são acompanhadas por empresas externas para saber se dentro de casa ela está mudando. Porque aí envolve métricas e indicadores. Isso é importante, importantíssimo. E um outro fator também é que, assim, o que eu tenho acompanhado muito é que a maioria dos temas que têm sido impulsionados envolve a questão de gênero. Isso de forma macro, depois você vai entrando em outros recortes. Sim. Mas 70% das organizações, os temas que estão impulsionando é a questão de gênero. Isso é só uma pequena parcela, né? É uma pequena parcela. Mas a gente também está vendo também com resultados que mulheres, quando estão em posição de liderança, estão trazendo um resultado significativo. E aí tem uma pesquisa que eu acho que também vale colocar aqui, que é da McKinsey, que é diversidade como alavanca de performance.
ela está aberta também para vocês realizarem uma consulta. E ela traz um dado importante, Nayara, que existe uma probabilidade de rentabilidade financeira de 21% maior quando a gente trata a questão de gêneros em cargos de liderança. É um número realmente significativo, como você falou. E um outro dado também que essa pesquisa traz é que quando a gente vai para a questão do recorte étnico, a gente pode aumentar a probabilidade de rentabilidade financeira para 33%. Ainda maior. Ainda maior. Realmente. Então, realmente, sai do social, a gente está pensando realmente em rentabilidade, em lucro, em números, né? A gente está pensando em números. Que a alta liderança acaba pensando muito. Exatamente. E é aquela questão também dos investidores, né? Sim, verdade. Quando a gente vê o valor da marca. Então, assim, quem está investindo na organização e pensa em um futuro de investimento, está olhando naquela empresa está fazendo. Com certeza. Né? E aí todo o quadro de composto de liderança da companhia, né, a gente fala assim que é a cadeia como um todo trabalhando para isso, tem que entender para onde está caminhando a sua empresa, quais são as estratégias, quais são os pilares que estão norteando a estratégia de negócio da sua empresa. Verdade. Vamos lá, para uma empresa que ainda não adotou o aumento da diversidade nas equipes como um objetivo, o que você recomenda, você já falou um pouquinho, mas o que você recomenda como primeiros passos? Tipo, a empresa decidiu que vai fazer isso, já é um direcionamento, já é um foco. Quais são os primeiros passos ali que a gente tem que fazer para que realmente seja uma mudança sustentável, né, dentro da empresa? Sim. Para um líder, pegar o seu focal de recursos humanos, bater um papo com ele de como ele pode trabalhar a questão de atração, de desenvolvimento, se ele já tem uma equipe diversa, né? Porque aí ele dá aquele sentimento de pertencimento, de que aquela pessoa está sendo tratada como único, a questão de pluralidade, que ela é importante. Porque a diversidade não é você olhar para um recorte como um todo, é entender que a Nayara é um ser plural, tem as suas necessidades. Tem que ter uma escuta ativa para a Nayara para entender o que ela quer construir dentro daquela organização. Legal. E de que forma a Nayara vai entregar o melhor dela com relação aos resultados, né? Então eu tenho que proporcionar isso para você, Nayara. Então o líder que ele é mais humanizado, ele está alinhado à estratégia de resultados da organização, bem como ele está grudadinho para não perder talentos, né? Perder talentos hoje ele tem se tornado muito caro para uma organização. Com certeza. É muito mais oneroso você contratar uma pessoa nova, achar uma pessoa, fazer todo aquele processo de onboarding, de adaptação. Do que você já ter uma pessoa que já está lá adaptada, inserida na sua cultura. Eu, como primeira dica, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que atua na área comercial. E quando eu cheguei, eu entendi quais eram o que eu poderia construir como trajetória de carreira dentro da organização. E uma vez que eu enxergo perspectiva ali, tanto de crescimento profissional como de aprendizagem, de experiências, eu me sinto muito mais segura, né, naquele ambiente. E com certeza eu vou fazer uma melhor entrega. E é isso que todo mundo está buscando, né? Eu busco o meu equilíbrio enquanto mulher, mãe, os meus papéis sociais, todos que eu assumo, junto com o meu papel de funcionária para entregar o melhor para aquela organização. Né? Então, o primeiro passo que você pudesse dar como, acho que dica e experiência, é entender como líder eu posso apoiar as áreas que atraem talentos, retêm talentos e desenvolvem talentos para trazer isso para a minha equipe. Legal. E esse discurso de comunicação, você pode ter certeza, eles vão se sentir muito plurais dentro da sua equipe. Sim. Com certeza, legal. Vamos lá. Acredito que qualquer processo de contratação pode estar sujeito a vieses inconscientes, como a gente já falou, e que muitas vezes nos levam às mesmas escolhas de sempre. Então, a gente escolhe sempre o mesmo perfil de candidato no final das contas. O que fazer para ajudar a minha empresa a superar esses vieses, a não ficar sempre focado no mesmo perfil de candidato? O que a gente pode fazer? Eu vejo um momento de transformação cultural acontecendo em todas as organizações. E o que acontecia no passado, acontecia por
está se trazendo resultados que, obviamente, não se olhavam para outros modelos que hoje precisa ser observado para a gente também trabalhar a questão de inovação, criatividade, performance e tudo mais. A questão de viés inconsciente, eu já tinha colocado para vocês que é uma questão que vem com a gente, né, desde a infância. A gente, um condicionamento que existe. É um condicionamento que ele pode ser desconstruído. Claro. E ele tem que ser desconstruído quando você fala de responsabilidade para com uma equipe. E como é que a gente faz isso? Quais são suas dicas para a gente fazer isso? Tá. Primeiro, tá acompanhando como é que a gente pode mudar o modelo mental, né? Boas leituras sobre isso. Eu li um livro recente que eu posso recomendar, que é o Mindset. Esse livro é ótimo. Eu conheço. Conhece? Conheço, ele é muito bom. Tem um outro também, que é Como Engajar Pessoas, do Ricardo Ceperuelo, que eu amo. Legal. Também é incrível. Ele vai falar toda sobre essa temática de resultados e engajamento de pessoas para que a gente consiga mudar o nosso mindset. Bacana. E aí trazer os perfis de diversidade, os melhores perfis, que um outro ponto é importante. A gente também entende assim, vou ter diversidade, vou trazer o melhor especialista daqui, o melhor especialista daqui, o melhor especialista daqui, colocar todo mundo junto e vai dar certo. E não é isso, porque hoje a diversidade ela é complementar, né? Então é assim, é o homem entendendo que o papel da mulher também é importante, o papel da mulher entendendo que a questão de gerações é importante, né? Ter experiências, trazer grupos minorizados, tudo isso vai agregar valor e vai trazer um significado relevante, né? Vai trazer uma reputação para aquela equipe que de fato ela vai trazer um resultado surpreendente. Né? E aí levar tudo isso com muita seriedade no ponto de que diversidade não é só trazer, porque em pouco tempo, se você trouxer e não trabalhar, eles vão embora. É a questão de entender como pluralidade o que depois de fazer com que aquele ambiente seja um ambiente adequado para você entregar o seu melhor, é o papel do líder hoje. Então, assim, você quer trabalhar diversidade? Comece a estar próximo de quem já está fazendo isso. Certo. E se você não sabe, uma coisa que eu ouvi de um líder recentemente, de uma referência, pergunte. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. A gente foi, né, sempre criado na área comercial como aquela questão de que eu não posso errar, de que eu não posso perguntar, de que eu tenho que fazer o melhor, de que eu tenho que ser sempre o forte, né? E essa fortaleza hoje, você se colocar como uma pessoa, colocar suas fragilidades, ela é importante também, tem sido levado muito em consideração em entrevistas. Tá? Porque não é possível que um profissional não tenha também as suas vulnerabilidades, todos temos. E diversidade traz muito isso. Se você não sabe trabalhar, tem muita gente que está fazendo de forma espetacular, de forma genuína, né? Porque a diversidade tem que começar com uma atuação genuína. Com certeza. É isso, Nayara. Bacana. Vamos lá. Temos mais 2 perguntas. Legal. Sou gestor de vendas de uma empresa familiar. Eu participo de todo o processo de contratação de novos vendedores, mas são os sócios quem batem o martelo e decidem quem vai entrar. No entanto, noto que eles se apegam muito aos estereótipos, aos vieses e etc. Como eu devo fazer para sensibilizar esses sócios a respeito da diversidade, a respeito de trazer um modelo novo? Tá. Que aí a gente, agora, nessa última pergunta, a gente falou muito como a gente faz isso com nós mesmos. Como a gente faz isso com o outro? Tem um caminho que é o da sensibilização, que eu já comentei contigo. E aí eu vou trazer uma coisa que tem acontecido bastante. Que se você é um líder e quer sensibilizar a alta liderança, de repente você pode propor trazer pessoas que já estão fazendo diferente, os seus pares, o que eles estão fazendo diferente, já estão colhendo resultados com isso. Uma outra questão que tem acontecido muito é a questão do currículo às cegas. Verdade, sim. Mas também não é todo mundo que se propõe a isso. Sim. Mas currículos às cegas em todos os sentidos mesmo, né? De universidade, da questão de gênero, né? Porque aí você coloca, assim, todo mundo em condições lá para disputar
vaga. Mas também entender que empresas familiares, elas também têm toda uma construção que tem que ser valorizada, né? De claro. Família, de resultados, que não querem, de pilares que não querem ser desconstruídos. Uma vez que a transformação digital traz uma avalanche de coisas novas, de ressignificação de coisas, tem muitas empresas aí partindo de uma premissa que outros olhares vão colocar a tua empresa em outro patamar. Sim. Né? Vão trazer um diferencial que até hoje, de repente, você não teve esse olhar. Né? A transformação digital, ela sai do físico, vai para o online. O profissional que hoje tem uma especialização e tem que ter soft skills, né? E traz todo um conteúdo novo que você se vê num futuro vendendo soluções, fazendo outras entregas que não só aquelas que vocês fazem hoje, né? Significar o produto, a solução, o profissional. E vamos juntos, né? Além do currículo às cegas, eu acho que também a questão do valor que as empresas, né? Que as empresas estão sendo vistas pelos consumidores. Sim. Né? Talvez uma pesquisa, alguma coisa pode ser trazida para esses sócios para mostrar isso. E aí, você que está nessa organização que fez essa pergunta, você tem que entender o perfil desses profissionais. Sim. Se vale, de repente, trazer um case do concorrente. Legal. Se vale trazer uma pesquisa de mercado, de empresas que estão fazendo isso e não normalmente são no mesmo setor. Sim. Né, Nayara? Ou, de repente, trazer um profissional. E aí tem vários profissionais que se colocam à disposição para fazer uma troca. Legal. Né? A alta liderança, ela tem que ter a consciência que a diversidade ela é importante num processo decisório, mais equilibrado, num processo onde, de repente, você tem mais consciência do que promove esse tema, mais ético, né? E também mais polido. Legal, bastante. Ó, já tem bastante dica aí. Quem fez essa pergunta já está sabendo agora como agir. E por fim, como que eu posso provar para os meus diretores, para a alta liderança da minha empresa, que as iniciativas afirmativas que eu tenho feito dentro da minha equipe, que é trazer mais diversidade, trazer toda essa pluralidade, né, que a gente falou tanto, elas estão sendo efetivas. Como é que eu provo isso? Porque normalmente quando a gente pensa em alta liderança, a gente quer saber de números, né? A gente quer saber de indicadores, de métricas. Então, como que eu vou provar para esses diretores que essas ações elas estão realmente trazendo resultado? Você me fez lembrar, Nayara, de um painel que eu vivenciei ontem, que era um painel de líderes de recursos humanos. Legal, acho que é bem importante. E aí eles estavam falando sobre o perfil de profissionais que as grandes organizações estão buscando hoje. Legal. Então, uma das falas foi que a especialização ela é importante? Mas não é isso que vai fazer a contratação desse profissional. É a vontade, é a experiência dela, mas experiência de vivências mesmo. A trajetória de vida dela, o que fez ela chegar até ali aquela concorrência de vaga. Sim. E a vontade, ela tem se tornado um diferencial na ação para entrega de resultados. Eu tenho visto também times serem todos compostos por pessoas que às vezes não atuavam naquele segmento. Sim. E impulsionando um resultado incrível, porque eles se colocam na premissa de que eles não entendem daquilo, mas eles têm uma garra e uma energia de realização para trazer aquele resultado. E eles vão buscar, porque se a organização suporta com relação a desenvolvimento, eles vão buscar, Nayara. Eles vão buscar. Então, e aí existem vários perfis de liderança. E tá tudo bem. Mas se você entende que a diversidade é um fator que vai transformar os resultados da sua equipe, começa de forma genuína aos poucos. Ou então de forma radical. Mas assim, eu acredito que de forma genuína você consegue levar resultados individuais
de forma plural para sua diretoria. Legal. Do que aquele profissional está fazendo e trazendo. Mostrar o desempenho de cada um e como que contribui para o todo. E como contribui para o todo, exatamente. Então eu acho que esse é um primeiro passo, porque a gente sabe que a diversidade, ela traz representatividade, ela traz inspiração, ela traz um clima diferente para sua equipe. Com certeza. Ela traz inovação. Legal. Né? E assim, é o que tem todo mundo buscado nesse exato momento. Todo mundo passando por uma transformação cultural, onde o momento é de se readequar, se adaptar, se colocar flexível, nessas constantes mudanças, né? Porque todos os ambientes estão mudando constantemente. Sim. Então, ser um profissional resiliente, mas não resiliente só com relação à força, não. É se colocar resiliente com um olhar mesmo de receber o outro, né, de ter mais empatia, né, porque a diversidade traz isso. Sim. Eu acredito que tenha mais alguma coisa? Não, encerramos aqui. Você tem mais alguma dica, mais alguma sugestão que você queira dar para quem está querendo trazer mais diversidade, querendo trazer mais performance por meio dessa diversidade? Tá. Fique à vontade, a câmera toda sua. Legal, Nayara. Eu acho que tem só um ponto. Se você é um líder e quer buscar realmente algumas características que estão diferenciando times hoje, todos os painéis que eu frequento, eu tenho participado de muitos esse ano, né? Uma coisa que é bem bacana também que a tecnologia faz, que enquanto eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, às vezes eu escuto um podcast, ou então tem muitos fóruns que estão colocando aí as principais painelistas, a gravação no YouTube, né? Então dá para assistir, não tem como falar que você hoje não tem conteúdo, né? Ah, sim. Não tem como buscar conteúdo, porque hoje o conteúdo tá aí. Verdade. E tem muito conteúdo bom falando de diversidade, falando sobre as melhores práticas, de profissionais que não são profissionais que atuam somente, às vezes, porque falam, eu tenho um discurso de histórias, mas não, tem um discurso voltado à neurociência, tem um discurso voltado, sim, a pesquisas em cima de resultados. Eu trouxe duas ou três, mas assim, de fato, a gente já tem pesquisas que estão acompanhando anualmente os resultados de grandes companhias. Bacana. Né? Com esse viés, com a diversidade. Com esse viés de diversidade em cima de resultados. Legal. De talentos, né? Tem a questão social sendo discutida bastante, mas muito por conta do futuro do trabalho, Nayara. Sim, com certeza. Tá? E o que a tecnologia vem a trazer para o futuro do trabalho, que vai impactar a vida de todos nós. Né? Mas de que forma que a gente consegue, dentro dessas mudanças, absorver as melhores práticas, né? Tem um rapaz também que teve no nosso evento esse ano, que chama Murilo Gun. Ah, já me fala. Conheço. A perspectiva dele sobre inovação e criatividade, ela é incrível, né? E ele fala que a gente tem inputs e outputs, né? Então ele era um profissional aí, um comediante, que ele reconhece que a vivência dele com outros profissionais, numa vivência que ele teve lá na Singular University, foi uma mudança de carreira para ele. Sim. Então hoje ele faz muitos painéis falando sobre inovação e criatividade. Legal. E ele se via fazendo no passado uma outra coisa e única e exclusiva, né? Essa vivência para ele trouxe realmente outras perspectivas de atuação enquanto profissional, que é o que eu acredito que a gente tem que buscar, né? Mas muito bacana, muito obrigada. Obrigada a você, Nayara. E pessoal, a gente ainda tem mais uma palestra hoje. A gente vai falar de processo comercial, então vocês fiquem aí que a gente ainda tem mais conteúdo. E é isso então, até mais. Tchau, tchau.